Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aqui para iniciar. Esse aqui é o primeiro vídeo e começar o canal do YouTube para mim é um ponto de partida muito legal na carreira e na história do canal, do Instagram, agora migrando para o YouTube, né? E queria começar com a biografia e acho que com a história de uma das mulheres que eu mais admiro dentro da literatura brasileira, né? E com a obra-prima dela, que é a Lígia Fagundes Telles, e falar sobre também o romance das meninas. Como vocês sabem, ontem celebramos 108 anos do nascimento dela, né? Que é uma das maiores vozes da literatura brasileira, né? E a obra da Lígia Fagundes Telles, ela se destaca não apenas somente pela profundidade dos seus personagens, mas também pela elegância e pela elegância da escrita. Não é à toa que ela é conhecida como a dama da literatura brasileira, né? Ela também traz uma coragem que tratou diversos temas muito sensíveis, e também as contradições da alma humana e a repressão política e os dilemas essenciais. A Lígia Fagundes Telles, ela tem um lugar muito especial na história literária do Brasil, né? Com essa escrita refinada, mas ao mesmo tempo cortante e penetrante. Ela se tornou uma referência quando o assunto é a literatura que consegue navegar entre o belo e o perturbador. Seus contos, por exemplo, são um convite a mergulhar-nos nas emoções mais complexas e naquelas questões internas que muitas vezes assustam, mas que fazem parte da existência humana. Mas a Lígia não foi somente uma escritora de belas palavras, né? Ou de uma escrita muito refinada, né? Ela foi uma mulher muito corajosa, e a gente tem que entender o contexto na qual ela publicava suas obras. Estamos falando de anos 60, 70, 80, na qual no Brasil existia uma ditadura muito violenta, muito sanguinária, e praticamente quem se oponia a ela sumia do mapa, né? Sumia do mapa, ou eles sumiam com ele, ou matavam e escondiam o corpo, né? Então, assim, ela foi muito corajosa. Ela é uma autora de resistência, que ela soube usar a literatura para denunciar o que estava acontecendo naquele instante, naquele contexto ao seu redor, e especificamente quando era a ditadura militar, né? Quando muitos intelectuais e artistas foram silenciados pela censura, né? E eu acho que o ápice onde ela consegue denunciar isso é nessa maravilha aqui, que é As Meninas, que é um dos seus romances mais importantes. Ele foi publicado em 1973, né? Em pleno período de repressão e censura. O livro facilmente poderia ser proibido, né? Mas como outras obras da época, né? Não estou falando somente da literatura, estou falando da música, do jornalismo. Foram muitas coisas censuradas naquele período, né? Mas facilmente esse livro aqui poderia ter sido censurado, mas não. Graças a Deus ele passou e conseguiu ser publicado, né? Porque a ditadura era impecável, né? E qualquer forma de contestação era já monitorada bem de pertinho, tá? Mas a Lígia encontrou uma maneira muito criativa de burlar esse sistema opressor. Segundo o relato, a obra da Lígia tinha que passar pelo crivo dos censores, né? Antes de ser publicado. Eles que não eram exatamente os mais atentos, né? Não perceberam uma pequena manobra que a Lígia fez ao longo das suas obras, né? Foi uma sugestão do marido dela. Ela decidiu colocar uma sequência importante no final do livro, de forma que os censores, cansados e desinteressados, nem se deram conta dessa sequência, né? Ao trabalho de ler as últimas páginas. Com isso, a obra seguiu sem maiores problemas
para a impressão, e a autora conseguiu garantir que sua crítica ao regime fosse ouvida, né? Ainda de uma maneira bem disfarçada, né? Então, assim, eu amo muito, porque você vê realmente que no final, acho que a partir do capítulo 11 na frente, você começa a ver como que um certo malabarismo que ela fez para não ser detectada, né? Para que não lhe passaram a corte. Que vocês sabem que infelizmente qualquer coisinha que fizesse alguma crítica para a ditadura, alguma apologia também, até apologia para o comunismo e tudo isso, já era cortado, né? E é muito interessante, gente, perceber como a forma da Lídia lidou com a censura revela muito sobre sua própria escrita. Uma mulher inteligente que sabia como lidar com o sistema, porém também mas também sabia como colocar a sensibilidade da sua escrita e também a crítica profunda que ela fazia na obra. A gente percebe muito isso aqui nas meninas, né? Ela usava a arte para transformar a dor e a repressão em algo que podia ser compartilhado. Ela não apenas denunciava o que via, mas também criava um espaço para reflexões mais profundas sobre o limite da liberdade, da identidade e da opressão. E é justamente essa ousadia que faz As Meninas uma obra tão impactante. No livro, a Lígia explora o universo de jovens mulheres que se enfrentam não somente à rigidez da sociedade, né? Mas também as dificuldades do próprio processo de autodescoberta, da busca por um lugar no mundo e da luta interna contra os próprios medos e as próprias limitações. Através das suas personagens, a Lídia denunciava não apenas a censura política, mas também a censura interna, aquele muitas vezes que impede de ser quem realmente somos. Um dos trechos mais fortes e marcantes das meninas é quando a protagonista, em um momento de angústia e tortura, descreve experiências de violência física e psicológica. O trecho fala diretamente ao leitor sobre os horrores da repressão e sobre como a violência foi capaz de moldar e deformar não apenas o corpo, mas também a psique de uma geração inteira. Cito o trecho. Primeiro me perguntaram se eu pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram então alguns fios em redor aos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram a me tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Esse fragmento doloroso e que ao mesmo tempo revela a grande capacidade da Lídia de transmitir não apenas a violência física, mas a sensação de desamparo, de estar à mercê de um sistema que desumaniza as pessoas. Sua escrita é um relato fiel daquilo de que muitos brasileiros viveram durante anos de ditadura. E a forma como ela trouxe isso à tona, com tanta precisão e coragem, é um testemunho da força e da sua arte. A Lídia Fagundes Telles foi, portanto, mais do que uma escritora. Ela foi uma mulher que enfrentou os desafios do seu tempo com coragem e inteligência. Ela usou sua voz para resistir à opressão e para dar luz a realidades que muitos queriam manter escondidas. Sua obra permanece relevante até hoje. E não é à toa que esse livro aqui, ela está sendo parte de um dos vestibulares mais concorridos e mais grandes do país, que é o vestibular da USP. Eu comprei esse livro por conta do vestibular, né? Comecei a ler a lista e de verdade foi um grande acerto colocar esse livro aqui no vestibular. De verdade, é muito importante que a gente tenha essa compreensão histórica e crítica sobre a ditadura militar. E eu acho que o livro da Lídia Fagundes Telles, A Menina, é um primeiro passo muito importante. E quem quiser compreender esse contexto histórico, é importante que vocês leiam esse livro aqui para entender um pouco mais. Porque a Lígia, ela traz esse contexto de uma forma muito sutil, não é tão direta, não é tão pesada vocabulisticamente falando, né? Então
leiam esse livro aqui, né? Porque se sua obra permaneceu relevante até hoje, não é somente pelo valor literário, mas também pelo poder da sua denúncia e pela humanidade que ela transmite através das suas letras. Então, ontem se celebrou 108 anos do nascimento dela. A Lígia continua eterna. Ela continua ensinando-nos sobre a complexidade da vida, sobre a sombra que todos carregamos e principalmente sobre a coragem de usar a palavra como forma de resistência. Então, se você ainda não leu a Menina ou qualquer livro da Lígia, quer aproveitar essa data e essa semana que a gente está começando, além disso também dia 23 de abril, o dia do livro, então por que não começar lendo essa maravilha aqui da literatura brasileira, né? E se mergulha nesse universo tão rico e tão provocante. O legado dela, sem dúvida, vale a pena de ser revisado e compartilhado, tá bom, pessoal? Então, assim, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, que isso é muito importante, tá, gente? Compartilhe com sua roda de amigos, com o seu clube de leitura também, seu grupinho de WhatsApp, tá? Ativem o WhatsApp. E inscreva-se no canal, gente, agora que estamos começando essa nova etapa. Cada inscrito é muito importante, tá bom? Então curtam, compartilhem, inscrevam-se, que eu vou estar soltando mais conteúdo sobre a literatura e grandes nomes que ajudaram a moldar essa história cultural, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!